Boa noite, alunos, tudo bem? Esta será então a última aula de equilíbrio químico. Vamos falar sobre então equilíbrio de oxidação, um assunto que eu creio que vocês devem ter estudado em química geral e também em ensino médio, né? Espero que vocês lembrem, no início do semestre eu já tinha falado sobre as noções de termodinâmica e a relação entre ΔG e equilíbrio químico, ok? Então, só para lembrar, né, vocês têm semi-reações, que somado geram uma célula eletrolítica ou uma célula galvânica, né, chamadas pilhas. Né? São processos, no caso das pilhas, espontâneos, e no caso de eletrólitos, são processos não espontâneos. Você joga corrente elétrica para forçar reações químicas não espontâneas. Mas o conceito é o mesmo, você só faz a inversão de reações. Então, por exemplo, aqui, seja a semi-reação de redução do zinco, do íon aquoso do zinco, esse potencial de redução, né, padrão, o que significa 25 graus centígrados, 1 molar das atividades, né, de todas as espécies dissolvidas, ele é definido como menos 0,76 volts. Esses valores foram medidos, né, décadas e décadas passadas, né, e que foram compilados, né, numa tabela final, homologada pela EUPAC em 1959, né, esses lotes, esses valores de potenciais, eles sempre são revistos, né, melhorados, mas foi definido naquela época que essas semi-reações seriam expressadas como redução, né? Semi-reações de redução, tá bom? Então, para poder normalizar e comparar todas as semi-reações umas às outras, ok? Ou seja, as espécies que têm potencial de redução maior, elas vão se reduzir. E, por consequência, caso você queira formar uma pilha, né, espontânea, a outra semi-reação vai ser invertida, ou seja, você vai ter uma oxidação na outra semi-reação. Tudo bem? Então, só para lembrar aqui, o uso da equação de Nash, algo que vocês também já estudaram, né, em química geral e certamente no ensino médio, né? Para uma semi-reação, você tem potencial de uma semi-reação numa condição diferente daquela, né, chamada padrão, é zero, é aquela padrão, lembrar que o E0 é dado, né, em condições 1 molar das espécies dissolvidas e a 25 graus centígrados. Essa é a condição padrão. Então, potencial não padrão, ou seja, potencial numa condição diferente daquela padrão, é igual ao padrão com a correção, né, do fator menos RT NF logaritmo na base de Euler, né, que aqui é aquela relação Q, né, que é a ligação de massa, ok? Que tem a ver o seguinte, com as espécies produto elevado respectivo expoente, no caso do zinco zero, aqui você tem um zinco zero, né? Ele é sólido, né? Atividade de líquidos e sólidos, vocês lembram disso, é unitária, né? Também convenção termodinâmica. Então, é 1 sobre, a única espécie solúvel no primeiro membro é o zinco. Então, vai ser atividade zinco 2 mais. Então, a 25 graus centígrados, considerando atividade aproximadamente igual, né, à concentração de zinco, ok? Então, aqui a gente vai fazer uma aproximação, não vamos fazer cálculos rigorosos para efeito de correção de coercitividade. Você, então, poderá escrever que o potencial da semi-reação é E0 menos E0,59 sobre N. Lembrar que esse fator E0,59 foi obtido como? Pegando R, que é 8, alguma coisa, vezes 298 Kelvin, que é 25 graus centígrados, né? Dividido por F, que é o número de Faraday, 96.500 Coulomb, né? E transformando o logaritmo na base de Euler, né, em logaritmo na base 10. Então, quando você faz essa multiplicação dessas constantes e transformada, né, do logaritmo na base Euler para chamada de logaritmo natural para o logaritmo na base 10, você tem então esse fator 0,059. É o que a gente vai usar aqui nesse curso. Então, o E é igual a zero menos 0,59 sobre N, logaritmo de 1 sobre concentração, agora molar, mol por litro, não mais em atividade, porque você vai considerar que, né, assim, desconsiderar, na verdade, o efeito da atividade, tá bom? Então, 1 sobre concentração molar de zinco, onde é zero pode ser o padrão, né? Lembrar que condições de 1 molar. Deveria ser em atividade, mas a gente aqui vai aproximar, né, é como fosse concentração mol por litro, tá bom? Na verdade, quando você pega o potencial padrão aqui colado na equação, você
é aquele potencial considerando a atividade, mas quando você vai fazer o cálculo aproximado, você vai calcular o potencial de uma condição diferente, não mais em atividade, porque depois você não vai fazer a correção do coeficiente de atividade, exceto por casos muito rigorosos de obtenção de constante de equilíbrio, algum tipo de estudo mais físico-químico, tá bom? Mas na química analítica, geralmente a gente quer valores aproximados, não precisa ser tão rigorosos, tá bom? O objetivo da analítica, você pode fazer detenções indiretas, né, de espécies através de uma curva de calibração, né? Então, geralmente, você trabalha não com valores absolutos, mas sim com valores relativos. Pessoal, então, agora seja uma célula galvânica. Se é uma célula galvânica, você vai ter, né, uma espécie catódica, que é o catodo. Por quê? Porque sofre redução, é o cobre. O potencial padrão dele, mais 0,34, é maior do que o potencial de redução do zinco 2+. O zinco 2+, menos é 76 volts. Então, quem tem um potencial de redução maior é o íon cobre 2+. Sendo assim, ele é um catodo. E quando você inverter a semi-reação do zinco, ela vai se tornar, então, uma reação de oxidação, e, por consequência, vai ser o anodo. Tá? Então, tem aquela célebre decoreba, né, que vogal, vogal, consoante, consoante. Então, você tem anodo, O, A, O, anodo, oxidação. Catodo começa com consoante, então, redução começa com consoante, é um CR. AOCR, beleza? É uma regrinha para você não confundir isso. Independente se é célula galvânica ou célula eletrolítica, né, ou eletrólise, a espécie que reduz é o catodo. Não esqueçam disso, tá bom? A polaridade que pode mudar, porque na pilha, o anodo, se ele oxida, ele joga elétron do sistema para o circuito externo, sendo assim, o polo é negativo, tá bom? Porque é exemplo da pilha seca, né? Aqui, ó, essa pilha seca, né, que é a base, né, da oxidação do zinco. Você tem uma malha que todo mundo deve ter aberto na vida, uma pilha seca, né? Não alcalina. Alcalina tem um sistema diferente. Uma pilha seca, aquela que é mais barata, o anodo é zinco, ok? Então, você tem uma camisa de zinco aqui e aqui dentro você tem o quê? Uma pasta, né, de cloreto de amônio, né, com manganês 2+, ok? Se não me engano, é cloreto de manganês ou sulfato de manganês. Né? E aí você tem a redução do íon manganês, formando óxido manganês, e você tem uma pasta escura aqui, né? Úmida, para poder ser o eletrólito, e você tem uma grande área superficial de zinco, funcionando como anodo, né? Ele se oxida. Sendo assim, se oxida e perde elétron para o circuito externo. Tá? Então, o fluxo de elétron real aqui, nesse sentido, né? O fluxo de elétrons é no sentido polo negativo do zinco para o polo positivo. Isso é o sistema real, não é o de eletrônica. Lá na eletrônica, você usa o sistema convencional. Você considera como fosse as vacâncias, né? Eles estão andando. Né? Na verdade, de fato, o que circula no condutor é os elétrons, mas você pode pensar que, na verdade, relativamente, há também uma mobilidade de buracos, né? De vacâncias, no sentido contrário dos elétrons. Né? Porque se o elétron saiu de um átomo, ele deixou uma vacância positiva. Então, são duas formas de abordar diferentes de pensar. Né? Então, em eletrônica, né? Todo o circuito eletrônico, você considera como se há uma circulação de vacância, ou seja, a energia elétrica vai de positivo para negativo. Mas, realmente, o que você tem é uma mobilidade, né, principal de elétrons, que é uma partícula muito menor do que o próprio átomo, que é positivo, né, que fica um cátion, né, vamos dizer assim, se fosse uma cosa, ou um semicarro positivo na fase sólida. Tá bem? Então, eu só estou relembrando alguns conceitos, tá? Então, voltando aqui, você tem, então, o catodo se reduzindo, que é o cobre 2+, e o anodo se oxidando. Nesse caso, que você inverte o potencial, né, vira 0,76, fica positivo. Aí você soma duas equações. Então, o zinco, né, 0, ele reduz. Né? O zinco é um metal, né, um agente redutor. Por quê? Porque ele se oxida e reduz a outra espécie. Então, reduz o cobre 2+ para cobre 0. Então, somando aqui, somar duas equações, lei de Hess, você obteve a equação completa, é a mesma coisa que somar potencial. Né? Lá no caso constante, você vai ter
você vai ter o produto das constantes, tá bom? É só pensar em termos de energia livre de Gibbs, né? Você conclui isso. Então, só para relembrar, então, os conceitos aí de termodinâmicos, né? ΔG é igual a ΔG0, né? Mais RT logaritmo de Q, ok? No equilíbrio químico, você tem o seguinte, o ΔG ele se torna zero. Não há tendência de transporte nem de matéria, nem de energia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Você alcançou o equilíbrio químico, né? Então, enquanto havia o processo cinético de reação, você tem a tendência de ir para a direita a reação, ou o contrário, às vezes, é mais favorável, né? Da esquerda para a direita. Mas atingido o equilíbrio químico, as espécies ficam constantes, você tem o chamado estado constante, né? Termodinâmico, que existem estados constantes, assim, como digo, transientes, né? Num sistema oscilatório, né? Que eu até faço em show de química. Então, aqui você tem vários estados constantes, mas eles são transitórios, depois vai para outro estado, sem estado. Isso que não é equilíbrio químico. Equilíbrio químico é quando você tem, né, reagentes que transformam produto e... Oh, meu Deus, peraí. Esse negócio de Google é full. Você tem, então, no caso de equilíbrio químico, né, estados constantes verdadeiros, ou seja, você tem aqui a diminuição completa, né, e a máxima concentração obtida a partir de reagentes, e aí você tem não mais variação, você não tem mais variação das espécies, nem produz reagentes, e aí você gera o chamado equilíbrio químico, e a relação dessas espécies gera uma relação Q, tá? Então, relembrando, equilíbrio químico ΔG igual a zero, e você vai ter, né, vocês já estudaram isso lá no início do curso, ΔG0 é igual a menos RT logaritmo de Q, tá bom? Então, se você tem uma constante alta, esse Q aqui, lembrar que no equilíbrio químico, aqui vai se transformar K de equilíbrio. Q é uma situação de não equilíbrio. Quando você tem equilíbrio químico, aí se transforma em K de equilíbrio. E aí você tem a relação ΔG0, o energia livre de Gibbs padrão, né, que é 25 graus centígrados, as espécies 1 molar, atividade de sólidos e líquidos unitária, vai ser RT log de K de equilíbrio. Tá bom? Aí você também, só para relembrar, qual é a relação ΔG para energia livre de Gibbs? Desculpa, energia livre de Gibbs, né, com o potencial. Então, só para lembrar, ΔG é menos NF delta E. Nós também falamos isso lá no início do curso. Ou seja, se você tem potencial, variação de potencial positivo, delta E, você vai ter variação de energia livre negativa, que é um processo espontâneo. Né? Se você aplicar isso daqui, né, nessa equação aqui, você vai, então, obter a equação de Nernst. Ou seja, se você aplicar aqui, você vai ter menos NF delta E é igual menos NF delta E zero, porque agora é padrão, condição padrão. Ou seja, o potencial, a diferente potencial, né, numa situação diferente daquela do padrão, que eu sei, 25 graus centígrados, atividade unitária, vai ser esse fator, vai ser exatamente igual ao padrão, né? A menos aquela diferença RT logaritmo de Q, beleza? Opa, o Q não entendeu, mas tudo bem. Entenderam que tem um Q aqui. Ok? Se você vai passar esse NE para lá, para o outro lado, você vai ter, então, delta E é igual a delta E0, esse menos vem para cá, então vai dar menos RT sobre EF dividido por N. Ok? O que vai dar aqui, então, RT sobre F, e quando você transformar o logaritmo neperiano em decimal, vai dar aquele valor 0,059, como eu acabei de falar. Então, isso aqui dividido por N, esse fator, né? Vezes aqui o logaritmo, agora sim, já transformei em decimal, para poder já gerar esse 0,059, logaritmo, né, de Q. Ou seja, o potencial de um sistema eletroquímico, né, é aquele padrão a menos aquele fator logaritmo. Nesse caso aqui vai ser 0,059 sobre N. Tudo bem? E no equilíbrio químico, ok? O delta E é igual
no equilíbrio químico, ΔE é igual a zero, não tem tendência, né, nem para oxidar nem reduzir, e por consequência você vai ter a célebre equação, né, que é dada aqui embaixo, aqui no equilíbrio químico, você vai ter então que delta é zero, vai ser 0,059 sobre N, logaritmo de K, tudo bem? De equilíbrio. Aquele Q se transforma em K de equilíbrio. Tá, pessoal? Então, não esqueça essas equações, né, termodinâmicas, que são muito importantes, a relação entre energia livre de Gibbs em relação a delta G0, caso você estiver trabalhando com energia livre de Gibbs, ou, se o caso de oxirredução, você tem agora, é melhor expressar em termos de medida de potencial, né? Tá? Então, a maioria das constantes, desculpa, constantes não, exatamente, as constantes e a energia livre de Gibbs são obtidas por diferente potencial. Então, muitas daquelas equações, né, de constantes que estão tabeladas são obtidas por medidas muito precisas, exatas, de potencial, medidas elétricas, né, de potencial, e a partir do valor de potencial, né, numa situação padrão, você tem a constante de equilíbrio. Ou a partir de medidas de potencial, olha aqui, a potencial, diferente potencial, que não é condição padrão, você tem ΔG. Tendo ΔG, você relaciona ΔG, ΔH, menos T ΔS. Tá? Então, você tem, por exemplo, através de medidas de calor, a pressão constante, que é o ΔH, é fácil obter isso em calorímetros, né? A pressão constante, ok? São condições isobáricas, você consegue, então, no final das contas, você obteve isso a partir de medidas eletroquímicas, né? E pela lei de Hess, você sempre pode obter uma equação a partir de outras, somatória de outras. Você obtém ΔG. ΔH é conhecido, você consegue obter, então, T ΔS, tá bom? Então, isso é muito praticado para o pessoal da fisicoquímica, para a obtenção de novas constantes, né? Novas propriedades. Tá? Então, conclusão, pessoal. Aplicado a equação de Nash global para essa par eletroquímica, zinco, cobre, você vai ter que ΔE é igual a ΔE0 menos 0,059 sobre 2, porque o N aqui dessa semi-reação aqui está envolvendo dois elétrons, né? Logaritmo, né? No caso da reação global, zinco 2 mal dividido por cobre 2 mais, não entra a consideração nem cobre sólido, nem zinco sólido, porque é atividade unitária. Você vai ter, então, essa relação entre zinco 2 mais e cobre 2 mais, mudando, né? À medida que eles reagem entre si, e por consequência o potencial vai mudar, né? Tudo bem? O potencial ele muda, né? Caso a reação aconteça. Se você não quer que a reação aconteça, você isola essas duas semi-reações, né? Em células diferentes. Por exemplo, você pode colocar uma ponte salina, né? Aqui você tem então um eletrodo, exemplo aqui de zinco, né? Com íon zinco dissolvido, a partir de sulfato de zinco, cloreto de zinco. Aqui é o eletrólito, então, da célula semi-reação de zinco. E aqui você tem a semi-reação de cobre. Coloca um eletrodo de cobre, ok? Metal, cobre zero, zinco zero. E aqui você tem, então, espécies cobre 2 mais dissolvida. E agora você usa aqui um potenciostato, que é um multímetro de alta impedância, um potenciostato, cuja impedância de entrada, lembrar que a impedância é somatória de capacitância, reatância e indutância, são parâmetros elétricos, que se vocês não estudarem física, né, vocês dão uma olhadinha nisso, que é muito importante também. Eu não sei se eu falei para vocês, pessoal, eu sou técnico de eletricidade para a Escola Técnica Federal do Espírito Santo, antigamente, né, chamada ETEFES, né, e eu tive uma forte bagagem elétrica, eletrônica, né, e física também, de muitas coisas. Né? Por isso que eu gosto muito também de eletricidade, eletrônica, física, astronomia, geologia, várias outras áreas de ciências exatas, além de química. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, você tem a tendência de oxidar o zinco e tem a tendência de reduzir cobre. E você mede o potencial, né, sendo uma situação termodinâmica, não há fluxo de elétron, corrente igual a zero. Você tem chamado potencial, né? Energia potencial. Você tem energia potencial, né? Mas não existe energia de trânsito de elétrons, ok? Então, outro conceito termodinâmico, que o trabalho, que é a máxima energia livre de Gibbs possível, né? Pela equação de Nash, né? Se você tem energia livre aqui obtida, a máxima possível é chamado
o trabalho. No trabalho, nesse exemplo, que é igual a zero. Por quê? Porque não há fluxo de energia. Você tem a possibilidade de realizar trabalho, mas você não está realizando trabalho. Ok? Essa aqui é a condição que um físico-químico vai fazer para obter a máxima energia livre de Gibbs possível, que é o delta G, né? Ok? O delta G. Nesse exemplo aqui, se você coloca um molar aqui, né, a 25 graus centígrados, você vai ter o delta G0, ok? Máximo possível, que está relacionado com delta E0, que é o potencial padrão, já que você está trabalhando com um molar, tá bom? Então, esse potencial que ele vai medir aqui, pessoal, que dá 1,1 volts nesse exemplo aqui, é o potencial somatório das duas semeações. Como você nunca pode ter um único potencial, né, em relação ao outro, aí se convencionaram, eu estou só relembrando coisas, tá, pessoal? Que quando você compara tudo ao potencial de redução do hidrogênio, ou seja, aquela célula padrão de hidrogênio, né, você coloca aqui um leitor de platina, vocês também estudaram isso, vocês vão estudar também isso em análise experimental, você tem aqui platina, PT, né, no meio contendo H+, no molar, na atividade molar, exemplo de ácido clorídrico, e se você borbulha hidrogênio aqui, blá, 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 você vai ter, então, hidrogênio, no caso aqui, o íon H+, o H+, se reduzindo, gerando meio de hidrogênio, ok? Então, essa semi-reação, por convenção, é 0 volts, pela UPAC 1959. E toda semi-reação, comparar com ela, vai gerar, então, o potencial tabelar, que é esse aqui, ó, exemplo, zinco, menos 0,76 volts, cobre, mais 0,34 volts. E aí define espécies redutores, espécies oxidantes. Que espécie, quando a espécie é redutora, né? São os metais. É quando eles têm potencial de redução desfavorável, já que eles reduzem alguém. Se eles são redutores, estão reduzindo alguma outra espécie. Por consequência, eles se oxidam facilmente. Tá? Então, espécies redutoras, são os metais em geral, eles têm a forte tendência de oxidar facilmente. É o caso do ferro, zinco, magnésio, alumínio, sódio, os alcalinos terrosos, alcalinos, né, alcalinos normais, né? E vários outros metais, né, que são muito eletroativos, eletropositivos, eles têm a tendência de se oxidar facilmente, tá bom? Por outro lado, espécies oxidantes, né, são espécies, a exemplo do íon cobre2+, eles tendem a oxidar alguém, pois facilmente eles se reduzem, né? Eles facilmente se reduzem, é o caso do íon cobre2+. Então, desse outro lado da tabela da UPAC, você vai ter espécies como o flúor, que tem a tendência facilmente se reduzir, pois ele oxida alguém, né? Peróxido de hidrogênio, né? O íon cromato, de cromato, permanganato, todos são agentes o quê? Oxidantes, pois facilmente eles se reduzem, tá bom? Então, sempre pensando no oposto, né? Ele sacrifica para poder fazer algo diferente do outro, mais ou menos isso, né? Ok? Ele fica pobre para poder enriquecer alguém. No mesmo sistema da dualidade, você tem. Se a espécie reduz, ele oxida alguém. Tá bom? Aí tem espécie que tem maior tendência a reduzir e tem espécies que têm menor tendência a reduzir. Mutantes mutantes, tem espécies que têm a tendência a oxidar e espécies que têm baixa tendência a oxidar. E com isso você tem a combinação de semi-reações gerando diversos potenciais, né, no sistema. Então, vamos então apagar todos. Opa, não. Borracha aqui, vou apagar. Opa, agora sim, está apagando. Vamos apagar aqui, fica mais bonito o nosso quadro, está muito bagunçado. Vou apagar também isso aqui, conceito de ΔG, tá? É muito legal a parte, eu gosto muito da parte de eletroquímica, acho muito interessante, entendeu? Porque até envolve conceitos eletroquímicos também, né? Elétricos em aparelhos, por exemplo, o titulador automático, né? Ele é um potenciostat de alta impedância. Por que alta impedância? Para evitar a circulação de trabalho, pois se há circulação de eletrosistema de forma mensurável, né, você não consegue medir o trabalho máximo possível, né, delta G0, né? Por quê? Porque parte dessa energia elétrica vai se converter em calor, então você perde energia, você nunca vai conseguir saber qual é a energia máxima possível, né, potencial, que é chamado trabalho, tá bom? Energia livre Gibbs, né, máxima que libera no sistema, você não vai poder saber. O único jeito de saber isso é fazer um sistema, como eu acabei de mostrar, exemplo aqui, eletroquímico, que você mede essa tendência, né, de reação, mas sem que ela aconteça. Pessoal, na física é como se mais ou menos fizesse o seguinte, olha,
Quem tem mais energia potencial, né? Uma pedra, né, de 1 quilo largada de um prédio de 50 metros ou largada de 1 metro. É óbvio que vocês sabem, né, pela física, que quanto maior a altura, mgh, você tem maior energia potencial. Mas só de medir a altura, você já sabe qual a energia, né, tendente para formar o trabalho. Não há necessidade de você largar a pedra, ver o impacto, a explosão lá embaixo, sei lá, para você descobrir, opa, a pedra tem maior energia potencial. Não, porque princípio da física, você sabe que quanto maior a altura, né, para a mesma massa, que é influenciar pela gravidade, no caso, o mgh, ela vai automaticamente dar maior potencial. Você calcula isso matematicamente, entendeu? Da mesma forma que na físico-química, você separa as duas semi-reações, obtém o trabalho máximo possível, que é o ΔG0, né, ou ΔE0, baseado simplesmente na medida potencial, né, que é obtida entre tendências de duas semi-reações, sem que haja uma real desprendimento de eletricidade de corrente. É a mesma coisa, tá bom? Então, potenciosidade de alta impedância, ela drena baixíssima corrente da ordem de tipo nanoamperes, né? Menos que miliampere, ou miliampere, depois microamperes, né? E nanoamperes, coisa de nano a microamperes. O valor é tão baixo que você tem um erro muito pequeno, né, de obtenção, né, do E0, né, medido, delta E0 medido em relação ao delta E0 termodinâmico. O erro é muito pequeno, tá bom? Vamos lá. Continuando, pessoal, relembrado esse conceito, né? Então, você tem que, no sistema equilíbrio químico, você vai ter que potencial, não há mais tendência de fluxo, né, cinético. Aí sim, você está no processo, você não tinha alcançado equilíbrio, você tinha potencial, né, de medida numa situação máxima possível, né? Você tinha o ΔG, ok? O ΔG. Então, o ΔG é o trabalho máximo útil possível, uma situação diferente padrão. E o ΔG0 é na condição padrão, ou seja, o molar, atividade molar das espécies, e 25 graus centígrados. Então, no equilíbrio, você tem que ΔE0, ΔE igual a zero, né? Não há tendente para a direita e para a esquerda, e por consequente, ΔE0 é 0,059, já convertendo, então, RT sobre F, né? E convertendo o logaritmo na base Euler para o logaritmo na base 10, vai dar esse fator, 0,059, dividir por N, logaritmo da constante de equilíbrio. Sendo assim, a constante de equilíbrio pode ser obtida a partir de potenciais padrões, né? Qualquer que seja um par, né, eletroquímico, né, da reação, e se você conseguir, porque constante de equilíbrio só envolve uma reação de A mais B. Então, você está pensando no sentido mais de equação global, né? Então, você está pensando delta zero, delta E, entendeu? E lembrar que esses delta E0 e delta E, né, é sempre uma semi-reação comparado com a convenção do redução do hidrogênio, H+, né, dando hidrogênio molecular, que é 0 volts, tá? Então, todos esses potenciais padrões foram obtidos e potenciais em qualquer que seja condição não padrão, ou seja, diferente de 1 molar, de 25 graus centígrados também, você terá uma diferença potencial, um delta, né? Porque se combina duas semi-reações, pelo menos. Ok, pessoal? Então, você vai ter, então, que delta G0 é menos NF delta zero, como falei, e delta G é menos N delta I, e delta 0 é menos RT log de K. Ou seja, aqui são, né, eu já falei anteriormente, são relações que também você pode estar usando. Agora eu vou comentar sobre os fatores que afetam né, os potenciais eletrónicos, ok? Então, quais são eles? Mais importantes. Efeito da temperatura. Como eu falei, a temperatura sempre afetará qualquer que seja equilíbrio químico, seja de complexação, de oxidação, precipitação, de ácido base. Tá? Então, o efeito da temperatura, ele vai mudar diretamente o E0, porque aquele padrão é dado a 25 graus centígrados. Qualquer outra temperatura vai dar um novo E0, ok? É como se fosse um novo estado padrão para aquela nova temperatura, né? Ou seja, mesmo que a concentração das espécies seja molar, mas se mudou a temperatura, mudou o potencial, né? Que nós chamamos de padrão, que é 1 molar, né? Óbvio, então, também o termo RT sobre F varia. Ele é 0,059, 1, né? Se
se for 25 graus centígrados. Variou a temperatura, automaticamente esse valor deixa de ser igual a 0,059. Efeito da concentração, pessoal. Se na equação de Nash ele envolve aqui uma relação de atividade ou de concentração de espécies, variou a concentração, você está variando também, né, o potencial da semi-reação e o potencial ΔI, né, já de combinado uma outra semi-reação. O E0, lembrar que era constante, só depende da temperatura, tá bom? É um estado padrão, ou seja, o molar das atividades das espécies e 25 graus centígrados. E esse valor E é afetado, né, pela variação de concentração, que pode ser qualquer coisa diferente de um molar, né, e também, né, pela própria, exatamente, pela concentração e também pela temperatura, né? Mas vamos considerar que é 25 graus centígrados, você então afetou a concentração das espécies envolvidas na semi-reação ou na equação completa, você vai variar o potencial de medida. Pessoal, força iônica, é óbvio, se força iônica varia. Por que a força iônica variando? Se o I variar, né? Por exemplo, se a força iônica aumentar, os coeficientes de atividade das espécies envolvidas vai diminuir. Nós já estudamos isso. E se na equação correta você teria que levar em conta a atividade, então aqui, em vez de você colocar aqui atividade, por exemplo, de ferro, você poderia substituir pelo coeficiente de atividade e o fator. Você desmembrou aqui, né? Exemplo, atividade de ferro, né, do íon ferro, 2 mais, vai ser igual à concentração do íon ferro, 2 mais, vezes coeficiente de atividade do íon ferro, 2 mais, não é isso? Tá? Então, fazendo essa substituição, você vai desmembrar aqui o fator logaritmo, né? O log de produto vai dar soma logaritmo. Como tem um sinal negativo multiplicando, então vai dar menos RTL, né? A coeficiente de atividade da espécie redutora sobre o oxidante, e o outro termo vai ser RT redutor sobre oxidante, né? Ou seja, na equação de Nash, você coloca aqui com a espécie reduzida e aqui a espécie oxidada. Então, é log das espécies reduzidas, não redutor, mas espécie reduzida sobre a espécie oxidada. Tá? Então, a força iônica é óbvio que afeta o potencial medido, tá bom? Outra coisa que nós já estudamos agora, no último capítulo, inclusive lá em solubilidade, que formação de complexo, você varia a concentração real, né, da espécie de interesse, tá bom? Então, você tem aqui, exemplo, prata mais sofrendo redução dando prata zero. Ele tem um potencial, né, padrão, né, que é zero aqui. Beleza? Que está relacionado o quê? Nesse exemplo aqui, equação de Nash, com a concentração, atividade, ou caso se simplifique, com a concentração do íon prata. Tá bom? Então, está aqui, ó. Atividade é o coeficiente de atividade do íon prata vezes concentração do íon prata. Mas qual é o valor que resta a concentração do íon prata? Nós já estudamos que a concentração do íon prata é beta zero vezes concentração total de prata. Ou seja, beta zero é aquela fração, né, de prata livre. Você lembra o conceito de complexo? Você tem o beta zero. Quem é o beta zero? É o íon prata livre, né? Dividir por todo total, C total, né? Toda a concentração de prata. Beleza? Que aqui eu chamei de CAG, né? Seria C tot, né? C total do íon prata. Que é prata livre mais aqueles complexos da amino complexo com amônia, né? Então, o que é o beta 1? Seria a prata com uma amônia, NH3, com carga a mais da prata, dividir por CT. O que seria beta 2? Seria, então, o segundo etapa de complexação, então, gerando, então, a segunda espécie, que é a AgNH3, agora duas pratas com a carga a mais, já que a amônia não tem carga, então mantém sempre a carga do K, dividido por CT, e assim sucessivamente. Para efeito de cálculo, como a equação de equilíbrio está relacionada com o íon prata mais, eu preciso calcular beta zero. Então, dada a concentração do ligante amônia, você sabe beta zero e faz a correção, então, devido à complexação. Você está diminuindo a concentração do íon prata, tá certo? Tá? Então, vou olhar aqui na equação de Nash. Se você diminuir a concentração do íon prata, né, esse fator aqui fica maior, esse fator negativo fica maior. Tá vendo aqui? E, por consequência, o potencial calculado vai ficar menor, né? Porque você está subtraindo de algo maior, já que aqui está diminuindo a atividade do íon prata. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, resolvendo aqui,
Portanto, o EG0 vai ser EG0 tal, ZRT tal, já substitui o logaritmo. Deixa eu ver se ele deu um exemplo aqui. Não, não deu exemplo, mas tudo bem, só depois exemplificar. Olha, existem alguns livros no cálculo, você pega o potencial padrão e faz a correção pelo coeficiente de atividade e faz a correção pelo beta zero, ok? Que dá a fração da prata livre, tá bom? Isso aqui nós chamaremos agora de potencial formal, tá? O que é o E0'? Como tinha lá o constante K', né, de complexação, por exemplo, DTA, depois K2', o K, né, linha, K de formação da DTA, na última aula, ele referia-se, né, o KF de formação metal Y, né, corrigido com o alfa zero, que te dá a fração de Y livre em função a todas as espécies de DTA, né, presentes. Né, são 4, né, não 5. O EDTA sem próton, com um próton, 2, 3, 4, até 4 prótons, né, se você considerar aquele contexto, né, apenas de tetraprótico, né. Pessoal, então esse era o K', né, KF'. E se você considerava lá em complexo o KF duas linhas, seria agora também a correção do cátion, devido à formação de complexo com um agente auxiliar no seu sistema. Então, você multiplicava lá por beta zero, você lembra? Então, esses aqui são as constantes de formação condicional, né? Que no caso de potencial, você chama isso de potencial formal, que vai gerar uma constante, né, de equilíbrio condicional para aquele sistema eletroquímico, tá bom? Então, tudo isso aqui, esses outros fatores que você desmembrou daqui até aqui, nós vamos chamar de potencial formal. Ou seja, potencial do sistema prata se reduzindo para prata zero é o potencial formal mais, já explicando, logaritmo da concentração total de prata, tá bom? Então, isso que está mostrando aqui. Então, você agora não está pensando mais no cátion prata livre, né? Porque toda hora tem que corrigir com beta zero. Se você incorpora esse beta zero para um certo teor de ligante, a 25 graus centígrados, você, então, pode substituir aqui para a concentração real, aquilo que você está colocando no seu sistema, de toda a concentração analítica de prata que você colocou no sistema, tá bom? Tá bem claro isso, pessoal? Isso vai depender, então, somente, esse beta zero, da concentração do seu ligante. Tá? Conclusão, pessoal, variou, né? A concentração de ligante, você tem presente complexo formado, você vai variar o potencial padrão, né? Que é dado, nesse caso, por essa equação final. Pessoal, efeito pH. Olha, se complexo, a complexa, né? O complexo, o ligante, ele vai isolar, né? De certa forma, a espécie eletroativa, o íon, prata, exemplo aqui, o íon que está participando da semeação, né? O que dirá do pH. Ou seja, se envolve, então, a participação de H+ no seu sistema, exemplo aqui do permanganato, em meio ácido, sofre redução, formando manganês 2+, isso gera a técnica chamada permanganiometria, que vocês vão estudar no próximo semestre, não, daqui a um ano, né? Primeiro vão ter Quant 1, depois Quant 2. Né? Quant 1 vocês estudam titulometria ácido-base e titulometria de precipitação. E em Quant 2 vocês vão estudar titulometria de complexação e titrimetria também, que se fala, ou volumetria de oxidação. Tá bom? Então, o efeito pH. Olha, nessa semi-reação, o potencial, né, da semi-reação, diferente daquela padrão, é a padrão menos as RT sobre F, o número N aqui é 5 elétrons, aqui ó, 5. Lembrar que RT sobre F é 0,049, quando você muda logaritmo na base Euler para logaritmo decimal, ok? Da relação das atividades. Espécie produto elevado aos respectivos expoentes, no caso só tem manganês, atividade manganês, dividido pela atividade do permanganato, dividido pela atividade do íon, né, hidroxônio, H+, elevado a 8, já que aqui você tem o índice 8, nesse secamento. Então, é óbvio que o pH vai afetar reações que envolvem participação de hidroxila ou H+, na equação, né, de redução ou de oxidação. Está bem claro? E, finalmente, pessoal, o sexto efeito aqui é o efeito solvente, né? Como o solvente muda a constante dielétrica, né, num equilíbrio, por exemplo, de precipitação, é óbvio que também ele vai afetar um equilíbrio de complexação e também o equilíbrio, né, inclusive de ácido-base, né?
o equilíbrio, principalmente de oxidação. Então, se afeta também o potencial padrão. As atividades também serão afetadas, eventuais reações paralelas. Vamos agora para alguns problemas, alguns exercícios para vocês fixarem então, esse conhecimento de oxidação. Pessoal, muito interessante esses problemas, que eles mostram situações teóricas, né, e extremamente quase irreais, né, assim, que você não acreditaria, né? Então, lembrar que muitos desses cálculos são baseados em condições termodinâmicas e muitas dessas condições termodinâmicas não são alcançadas. A exemplos daqui, vamos lá. Agite-se 1 litro de cobre 2+, 0 molar com zinco metálico. Lembrar que o cobre tem potencial de redução maior, mais 0,34 volts, por consequente, vai sofrer redução. E o zinco, por consequente, vai se oxidar. Qual é a concentração de zinco e cobre no equilíbrio? Vamos lá. Então, nessa equação, né, de oxidação, somando aqui a pilha, zinco se oxidando e cobre se reduzindo, o potencial vai ser o potencial de redução do cobre menos o potencial do zinco, 1,1 volt. Pessoal, tem duas formas de você obter o potencial de uma pilha, né, na célula galvânica. Você pode considerar ΔI como o potencial de redução maior, vou chamar E1, menos potencial de redução 2. Ok? Então, no exemplo aqui do zinco e cobre, então você tem potencial de redução do maior. Quem é o maior? É o cobre, 0,34 volts. Menos o potencial de redução do zinco, que é menos 0,76 volts. Isso vai dar, então, 0,34 mais 0,76, que dá 1,1 volt. Tudo bem? Essa é a abordagem mais correta, mais elegante, né? Porque você está pegando a mesma tabela de potencial de redução, comparando sempre o maior menos o menor, e vê o ΔI. Então, se você tem aqui o hidrogênio no meio, né, a redução do hidrogênio, aqui é 0 volts. Aqui você tem, então, a redução do cobre, 2+, que é mais 0,34 volts. Né? Se você compara aqui, por exemplo, o zinco está desse lado aqui, ó. Ele tem potencial de redução negativo, né? É menos 0,76 volts. Qual é a diferença potencial daqui para cá? Olha, você tem 0,76 até 0 e tem mais 0,34, porque é uma diferença total. Você vê, então, aqui que essa diferença é 1,1. É daqui para cá. É 0,34 menos 0,76. Toda essa delta aqui vai dar 1,1 volt. Essa é uma abordagem mais elegante, tá bom? Mas, alguns livros, principalmente os livros lá de ensino médio, né, eles vão pensar diferente. Ah, não, né? Se você inverte a equação, você inverte o sinal. Né? Então, se você, por exemplo, tem aqui a redução do cobre, então o potencial aqui da equação do cobre, né? Cobre 2+, ganhou 2 elétrons, gerou cobre 0, aí você mantém aqui que é redução, potencial de 0,34. Agora, você vai inverter a equação do zinco. Então, zinco 0, lembra que ele é dado lá na tabela com redução, mas aqui eu vou fazer com que ele se oxida. Então, dá zinco 2+, mais 2 elétrons. Aí, somando corta elétrico com elétron, aí vai dar, então, cobre reagindo com zinco 0, dando zinco 2+, e cobre 0. Aí, aqui, como você inverteu a redução, aí o sinal, como eu falei, tem que inverter. Se era menos 0,76, dá mais 0,76. Somou a equação, nesse exemplo aqui, potencial é uma grandeza, nesse exemplo, intensiva, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Você somaria isso daqui, ok? Na verdade, aqui, ele é extensiva, né? Porque você está somando a energia livre de Gibbs. Potencial é intensivo, mas é porque a gente está simplificando aqui o menos NF, que corta, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, somando aqui, você vai ter, então, 1,1 volt. Tá? Então, você tem duas abordagens. Né? Você soma duas equações invertendo uma, inverte o potencial, ou já pensa em ΔE como maior potencial de redução, menos potencial de redução menor. Tá bom? O importante é obter o valor correto, pensar corretamente. Pessoal, então, resolvendo aqui, se o potencial é 1 volt, a constante de equilíbrio, nós falamos que é 10 elevado a ΔE dividido, N ΔE dividido por 0,059. Ok? Vocês lembram, então, a relação aqui de potencial, né, com a equação de equilíbrio. Então, subindo aqui outra vez, só relembrar, ó, nós já vimos isso, agora é a mesma. Aqui, ó.
constante de equilíbrio, não esqueçam disso, é N 10 elevado a mais N delta E0 dividido por 0,59. Né? Porque se o potencial é positivo, a constante de equilíbrio é maior que 1. Tudo bem? Então, qualquer valor aqui positivo, se o potencial... Ó, o valor de zero, né, é o que define, né, a tabela de potencial. Né? Para cá, se ele tem valor positivo, tem tendência, né, de reduzir. Se tem negativo, tem tendência de oxidar. É o contrário, não tem tendência de reduzir. Esse aqui, o zero, é o ponto, é o set point, né, o ponto ali, né, que divide a tabela em espécies mais facilmente, né, mais redutores que o hidrogênio e menos redutores que o hidrogênio. Né? Então, se o potencial aqui, delta zero, de uma semenção é zero, dá 10 elevado a zero, que é 1. Então, você está exatamente naquela condição de K igual a 1, ou seja, você não tem nem tendência para a direita e para a esquerda, né? Você tem condições iguais entre produtos e reagentes. E qualquer constante maior que 1, ela é favorável para a direita, o que significa que o potencial, né, da semi-reação é maior, né, de que zero, tá bom? Porque aqui, ó, se é maior que zero, você vai ter um valor maior que 1, tá bom? Então, voltando aqui, aplicando então isso nesse exercício que nós estamos abordando, nós temos então que a constante de equilíbrio é 10 elevado a N delta E. Nesse exemplo aqui, o N vale quanto? 2 elétrons, né? São 2 elétrons. Embora aqui na equação global não apareça, mas nas semi-reações você sabe que é 2 elétrons envolvidos. Então, dá 2 vezes 1,1 dividido pela 0,059, isso a 25 graus centígrados. Essa constante, então, pessoal, ela é igual à concentração de zinco após equilíbrio dividido por concentração de cobre após equilíbrio. Mas, observe se a potencial é positivo, é muito favorável para a direita. Né? Significa que toda quantidade de íons cobre 2+, eles se vão converter em cobre metálico. Se você tinha 0,1 molar de cobre inicialmente, ele vai converter em cobre metálico e, como a relação é 1 para 1, vai converter numa concentração igual de zinco 2+. Ele vai, então, reagir com 0,1 mol por litro de zinco metálico, gerando 0,1 molar, né, com agora a concentração aquosa, né, de zinco 2+. Sendo assim, se substituir aqui 0,1, que é o que se vai gerar de zinco 2+ após a reação. Então, é aproximadamente 0,1, né? Substituindo, então, cobre vai ser 0,1 sobre a constante, esse lógica que é 2,10 a 37, ou seja, a concentração de cobre após equilíbrio químico vai ser valor extremamente, mas extremamente baixo, tá? Então, pessoal, se você pensar que você tem um mol, o que seria um mol de água? Mol de água é 18 gramas, ok? 2 mol de água, pessoal, você tem 36 gramas. Né? Então, um becker de 100 mililitros, coloca 100 mililitros, mais ou menos, considerar que a densidade é 1, vai ter 100 sobre 18. Né? Sei lá, tem uns 5 mols. Né? 100 mililitros tem uns 5 mols de água. Sabendo que cada mol tem 6, vezes 10 a 23, 6,022 vezes 10 a 22, se não me engano, 10 a 23. 6,023 vezes 10 a 22 partículas ou moléculas, ok? O mol é isso. Então, você teria, vezes 5, será, em 100 mililitros, você teria mais ou menos 30 vezes 10 a 22 mol. Observe que eu estou aqui num valor de 10 a menos 39, pessoal. Né? Então, isso aqui, em relação a isso, dá 17, um fator de 10, 17 vezes maior. Não é isso? Você tem aqui uma ordem de grandeza. Esse aqui é 10, 17 vezes maior do que esse. E o que é 10 a 17? É um valor extremamente alto. Então, lembrar que 10 a 9 é bilhão, 10 a 12 é trilhão, 10 a 15 é quatrilhão, 10 a 18 é quintilhão, não é isso? Bilhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. É um valor extremamente alto. Então, imagina que é como se você pegasse 10 a 18, que está próximo aqui a essa diferença de 17, né, por aqui, mais ou menos um quatrilhão, né, de moléculas a menos do que cobre. Ou seja, é como se você pensasse que para um único íon cobre, após aquele químico, você teria, para ter a mesma relação,
para isso acontecer, é como se tivesse 10 quatrilhões, né, de cobre 2+, né, que geraram, né, 10 quatrilhões de zinco 2+. E sobrou quanto de cobre 2+? Apenas 1. Ou seja, é como se pegasse, pessoal, o oceano, né, tem que fazer o cálculo, né, o que seria 10 quatrilhão de matéria. Né? É como se pegasse uma praia gigantesca de areia e pegasse, após reação, você sobrou 1 grão de areia de zinco 2+. Um valor extremamente, mas extremamente baixo daqui, tá vendo? E, às vezes, imensurável. Você não vai conseguir medir isso, tá certo? Não há métodos instrumentais que meçam isso. Mas o potencial você mede. Então, calculando teoricamente, você sabe que tem um valor extremamente, praticamente igual a zero, entendeu? Muito baixo, né? Mas não é medido experimentalmente, exceto de forma indireta, tá bom? Não de forma direta. Tá bem claro isso, pessoal? Então, isso é muito comum, né? Você ter essas situações, né, absurdas, né, de espécies, né, muito pequenas ou muito grandes, né, dependendo do equilíbrio, dependendo da constante. Se a constante for muito alta, ele vai gerar, então, espécies extremamente altas ou baixas, né? Se a constante for muito alta, vai gerar uma quantidade muito grande de produtos e uma quantidade muito baixa de reagentes remanescentes. Agora vamos para outro exercício interessante também. Letra B. Qual é o pH? Para qual pH a reação abaixo é quantitativa? Considerar, então, 0 mol de iodeto, triodeto, né, e de ácido arsenioso, que é H3AS, aqui é o ânion arsenito, né, ácido arsenioso, né, meio ácido, em 1 litro de solução. Vamos lá. Então, o equilíbrio químico é o seguinte: o triodeto reage, é um agente oxidante, lembrar que o triodeto é I2 com um íon iodeto, formando complexo, um íon complexo. Né? Aqui eu não me lembro qual a estrutura disso, né? Não sei se é trigonal ou se é um tetraedro distorcido, aí eu não sei, né? Não me lembro. Aqui no caso é negativo em I3, não é isso? Então, quando fosse I2, você tem... no caso são 3. Não seria isso porque só tem 3, né? Não sei se é isso ou se é linear, e teria que ver, né, com o pessoal da inorgânica, né? Talvez seja uma coisa desse tipo, né? Linear, dupla ligação aqui, uma ligação aqui, aí não me lembraria, porque isso é aspecto mais de inorgânica. Pessoal, então vamos lá. O triodeto, ele é um ânion complexo, né, muito estável. Lembrar que iodo, ele é pouco solúvel, não se usa iodo molecular em solução aquosa para fazer, por exemplo, iodometria. Ele é muito pouco solúvel em água. Então, contudo, se você forma um complexo com iodeto, aí esse triodeto é altamente solúvel, né? E aí você usa para iodometria como agente oxidante. Então, o triodeto é como se tivesse que o iodo, no estágio de oxidação zero, sendo oxidado. Sendo assim, sendo reduzido. Iodo zero se reduz para iodeto e ele é um agente oxidante. Ele vai oxidar, então, o triodeto, o ácido, no meio ácido, né, nós chamaremos de ácido arsenioso, gerando o ácido arsênico, que é o arsenato, AS, o ânion é arsenato, AS é o 4, estágio de oxidação maior, tá bom? Então, só para lembrar esse balanço aqui de equação, foi obtido, né, a partir de soma de 2 semi-reações, né? A semi-reação, né, de redução do iodo, que é I2, ganhando 2 elétrons, gerando, né, 2 I menos. Aí, se você quisesse colocar um iodeto aqui na jogada, né, isso não muda nada. A diferença potencial é muito pequena, praticamente igual, que é 0,54 volts. Então, às vezes o livro escreve assim, agora na forma complexa, I3 menos, ganhando 2 elétrons, gerando, né, 3 I menos. Mas observe que, na prática, é o I2 que está sendo reduzido, né, o iodo molecular, tá bom? Esse I aqui a mais é só para mostrar que é um complexo. Então, no final, que você tinha 3 iodeto aqui, átomo de iodo, aqui vai ter 3 átomos de iodo, tá bom? Por consequência, qual é o estado de oxidação do arsênio? Só para relembrar, 6 sobre 3, ele vai de mais 3, né? Aqui é menos 6, 3 dá mais 3, e aqui é 8 com 3 dá mais 5. Ele vai do estado de mais 3 para mais 5, ok? Arsenito e arsenato. Ácido arsenioso, né? E aqui ácido arsênico, convenção lá que você estudar no ensino médio, na nomenclatura.
Pessoal, então vamos voltar aqui. Você tem, então, essa reação acontecendo. Global, né? Vamos lá. Então, o potencial padrão dessa semi-reação vai ser a diferença potencial, né, do I3 menos gerando I menos, menos potencial de redução do ácido arsênico indo para arsênico, porque sempre é escrito em termos de espécie mais reduzida, ou seja, espécie, no sentido de redução, ou seja, a espécie mais reduzida para a espécie menos reduzida, ok? E 3 para I menos. Então, estagnação maior para o estagnação menor. Então, aqui é mais 5 para mais 3. Sempre assim, né? No sentido de redução, tá bom? Você está reduzindo. Na verdade, você pega então a espécie mais oxidada aqui na frente e coloca aqui a espécie mais reduzida, porque está reduzindo. Então, aqui no caso, olhando a tabela, vai dar 0,54 menos 0,56, né? Vai dar, então, menos 0,022. Esse aqui é muito próximo de 0 volts, significa que você está naquela iminência. Mudando a concentração de H+, ou das espécies, você pode tanto oxidar quanto reduzir. Essa é a questão do problema. Qual é o pH que essa reação é quantitativa? Observe que aqui está envolvendo H+. Então, mudando o H+, está mudando o potencial, né, final I, né, para essa reação, né, se tornando favorável para a oxidação do ácido do arsenito para arsenato. Pessoal, escrevendo então a equação de equilíbrio, log de K vai ser, tem potencial 2 vezes 0,53 sobre 0,59, nós já falamos sobre isso, né? Que é igual a menos 0,78, significa que a constante de equilíbrio, né, é 10 elevado a 10 elevado a log de K, que dá 0,16, né? Ok? Só fazer a equação inversa. Nós vimos isso aqui atrás, né? Que um pouco antes nós vimos isso, ó. Constante de equilíbrio é 10 elevado a esse valor aqui. No caso que ele quis escrever em termos log K, mas poderia já ter calculado direto aqui, né? É 2 vezes menos 0,023 dividido por 0,059 e a constante então deu 0,16. Ok? Ela é levemente desfavorável, né? Ela é menor que 1. Mas, como ela é muito próxima de 1, é possível você, mudando a concentração de algumas espécies, deslocar para a direita ou para a esquerda esse equilíbrio. Então, substituindo agora a constante, né, nesta relação aqui, você vai ter, então, a espécie, então, arsênico, né, no primeiro, lá no primeiro, no numerador, né, vezes iodeto ao cubo, vezes H+ ao quadrado, elevado ao quadrado, dividido por iodeto, triodeto, dividido pelo ácido arseniúrico. Se essa reação tem que ser 99,9% quantitativa, significa que eu vou converter esse cara aqui em iodeto. E vai sobrar quanto diz aqui? Apenas 0,1%. Né? Vai sobrar quanto disso? Ok? 0,01%. Aí tem que ver estequiometria. E vai formar 99,9% desse cara e desse. Tá bom? Então, isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Agora, em termos de cálculo de concentração. O teor de iodeto vai ser, então, aquele fator 10 menos 3%, que equivale a 0,1% sobre 100%. Nós já falamos que dá o fator 10 menos 3. Então, o fator 10 menos 3 vezes 0,1 dá 10 menos 4 molar. O ácido arseniúrico, a relação é 1 para 1, não é isso? Ó? É 1 para 1. 1 de triodeto com 1 de ácido arsênico. Então, aqui vai ter 10 menos 3, mesma coisa, 0,1, 10 menos 4 molar. Agora, qual a relação com o ácido arsênico? Aqui é arseniúrico, né? Agora arsênico, vai ser também 1 para 1. Somente o iodeto, que é 3 vezes esse aqui. Então, vamos lá. O ácido arsênico vai ser, então, o que sobra, pessoal, é 0,999, né? Porque foi 99,9%. Que sobra não, que gera, né? Foi 99,9%. Termo numérico é 9,999, vezes 0,1, praticamente igual a 0,1. Ou seja, foi quantitativo, né? Você transformou 0 molar, né, de triodeto em 0 molar de ácido arsênico. E o que forma de iodeto? A relação é 3 vezes, né?
pelo que vocês estão vendo aqui, ó, formos 3 vezes iodeto, ó, iodeto em relação a ácido arsênico, 3:1. Então, é 3 vezes mais espécie de iodeto. Então, 3 vezes vai dar 0,3. Substituindo tudo isso na equação de equilíbrio anterior, a única variável desconhecida é o hidroxônio, o hidrônio, que é H+. Resolvendo, o pH vai dar 3,11. Conclusão, pessoal. Como a reação desloca-se mais para a direita, né, à medida que H+ diminui, né? Se você diminui o pH, o H+, desloca para a direita, Priscila Chatelier. Então, um pH superior, ou seja, onde o H+ é menor, né, diminui, acima de 3,11, acarreta numa reação quantitativa, tá bom? Então, muito interessante, pessoal. Então, isso, em marcha analítica, se você colocar, né, esse aqui é o ponto de corte. Se você estiver trabalhando com uma titulometria, né, em meio mais básico do que 3,11, você converte o ácido arsênico em arsenito. Ou porque está protonato, está em meio ácido, né? Está levemente ácido, então por isso está escrevendo como ASO3, ok? Então, voltando à equação, você converte o ácido arsênico em pH básico, em ácido arseniúrico. Mas se você agora tem um pH, desculpa, é o contrário, né? Porque se você diminui o H+ aqui, desloca para a direita. Então, em pH básico, né? Em pH básico, maior que 3,11, pessoal, falando pH básico, sim, pH mais básico do que 3,11. É óbvio que você está ainda na fase de pH ácido, até pH 7, por convenção, até pH 7 é o lado ácido. Mas um pH maior que 3,11, né, você tem, então, a conversão de ácido arsenioso em ácido arsênico, conforme a equação acima, beleza? Contudo, em pH mais ácido do que 3,11, você, então, tem o contrário, ou seja, a conversão de ácido arsênico, né, em arsenito. Entenderam? Tá? Então, é muito interessante esse tipo de coisa. Você jogando com pH, você pode mudar uma equação para a direita e para a esquerda. Pessoal, o exercício letra C também é muito bonito, muito interessante. Então, vamos lá. Calcular a concentração de cobre e iodeto quando uma solução, né, de cobre 2+, se faz o molar em iodeto. Eu tenho esse exercício C e tem também o exercício D. Eu acho que acaba aqui, né? Tem o E também. Ixi, tem mais exercício. Tá? Pessoal, eu talvez não vou conseguir abordar todos. Vou fazer só o C e falar um pouquinho sobre o PE. E na aula síncrona, a gente aborda os outros 2 exercícios, tá bom? Então, calcular a concentração de cobre 2+, e iodeto, quando a solução de cobre 2+, se faz o molar em iodeto, carregando a precipitação de iodeto e cobre. A reação global, né, 2 cobre 2+, mais 5 iodeto, vai dar 2 cobre iodeto cupruso, né, mais triodeto. A equação de equilíbrio, então, é triodeto, daqui é sólido, não entra, né, daqui é sólido, não entra na equação, dividido por o cátion cobre 2+, dividido por iodeto, o iodeto elevado à quinta potência. Tudo bem? O cobre aqui, peraí, aqui é o cobre, não, tem elevado ao quadrado, estou voltando aqui ao quadrado, né? Tem um erro aqui. Esse cobre aqui é elevado ao quadrado, certo? Que tem um índice 2 aqui. Pessoal, então vamos lá. As semi-reações são o seguinte. Desculpa, a reação global é 2 cobre com 3 iodeto, dando cobre 2+, mais triodeto. Essa é uma reação de oxidação, envolvendo, né, iodeto e cobre. E agora você soma essa equação aqui à equação do KPS, né, de formação de iodeto cupruso. 2 cobre cupruso, que está aqui, né, com 2 iodeto, dando 2 CuI, iodeto cupruso. Somando as duas, vai dar essa equação que está aqui, beleza? Então, essa equação é soma de 2. Da combinação semi-reação de cobre com iodeto, cujo ΔE você pode obter, né? Então, o potencial ΔE vai ser o potencial padrão, né, de redução maior, menos o potencial padrão de redução menor. Ok? Vamos ver os valores de potencial padrão? Ele é dado aqui embaixo no exercício. Aqui eu não coloquei, mas tudo bem. A gente olha depois.
Então, substituindo aqui, pessoal, você tem, então, que vamos lá, como que ele fez aqui o exercício. Essa aqui é a equação K, né? A constante K. Do iodeto com os feitos. Ok. Iodeto relacionado com isso aqui, é o K. Aí, agora, para a reação aqui combinada, aqui para esta... Exato, essa constante de equilíbrio aqui, ó, foi obtida, né, para essa reação aqui. Essa daqui foi obtida para essa aqui. Né? Então, é cobre ao quadrado, trio-D dividido por... Isso é o cobre cupruso, né? Mais ao quadrado aqui, né? Vezes trio-D está aqui, né? Dividido pela concentração do cobre 2 mais ao quadrado, dividido pelo iodeto ao cubo. Ok? Então, a constante de equilíbrio aqui, pessoal, ela foi obtida como essa constante de equilíbrio? Né? Fiz direto aqui para facilitar a vida. Né? Como foi obtida essa constante de equilíbrio? Né? Como eu falei, 1 menos 2. Ok? Que é obtido para a soma dessas duas semi-reações aqui. Tá? Então, esse aqui foi 10 elevado a N delta E0 sobre 0,059. Deu esse valor aqui. Né? Ok? Que é 1 menos 2. Nesse exemplo aqui, você tem que escrever, né, em termos de exatamente como está aqui. Né? Não é o maior menos menor, mas sim o que eu quero. É a redução do cobre, né, que é o que está acontecendo, menos a redução do trio-D para o iodo. Ou seja, o que foi pensado aqui para obter isso é a soma, né, de duas semi-reações. Essa equação aqui, pessoal, vou colocar em cor azul, né, essa equação aqui, ela é obtida pela a redução do cobre, cobre 2 mais 2 elétrons, né, gerando cobre, no caso aqui, é em relação ao cobre 1, né? Então, é mais um elétron, cobre 2 mais, porque eu não estou querendo obter cobre 0, mas sim cobre 1. Então, eu tenho essa semi-reação aqui, você tem que pegar o valor lá na tabela potencial, vou chamar aqui de E01, e somado ao quê? A oxidação, né, do iodeto. Então, o triiodeto aqui, ele vai perder elétrons, vai formar o 3-iodeto, ele vai formar o triodeto, ou seja, ele se oxidou para iodo mais um iodeto, né? E 3 menos, ok? Mais elétrons. Não é isso? Se ele oxidou, ele vai ter um tal, então 0 aqui, ele vai formar, então, 2 elétrons. Porque quem está oxidando é iodeto, né? Você tem 3 cargas negativas, 3 iodeto, beleza? Porque nada mais é que você escrever I2 ponto I menos, né? Gerando 2I menos, ponto I menos, o que dá 3 iodeto, mais 2 elétrons. É como se, o que está focando aqui é a oxidação, né, a redução do iodo, formando 2 iodetos, tá bom? Esse I aqui é só agregado, é só um complexo. Ok, galera. Quando se somar, então, essas duas equações aqui, quando você somar, então, essas duas equações, você vai ter, então, a equação global, que é aquela lá, né? Cortou, então. Aqui tem que multiplicar por 2 para igualar um de elétrons, corta 2 elétrons, aí vai ter, sim, 2 cobre, 2 mais 3 iodeto, dando 2 cobre mais, tá aqui, né? Mais iodeto. Tudo bem? Então, você tem um potencial E01, potencial E02, né? Aí você subtrai este menos esse. Não é o maior menos não. Nesse caso, eu quero exatamente esse menos esse. Porque aqui ele inverteu, oxidou. Então, tem que inverter o sinal. Tá bom? Fazendo E1 dessa equação menos o E de redução da outra, vai gerar um delta E. Multiplicar para o N, que no caso é 2 elétrons aqui, ó, são 2 elétrons envolvidos, né? Dividir por 0,59, né? Você vai ter 10 elevado a isso, vai ser a constante. Então, essa constante deu esse valor. Eu já calculei previamente, tá bom? Vamos apagar.
só para facilitar a nossa vida. Na apostila nova, pessoal, eu vou tentar destrinchar isso melhor, para ficar mais claro, tá bom? Ok, então, continuando, resolvendo, então, eu tenho o seguinte, esta semi-reação aqui de oxidação gera essa constante, ok? E para outro equilíbrio, que é a precipitação do cobre cuproso com iodeto, eu tenho relacionado o KPS. O KPS é o cobre mais vezes iodeto, né? Então, só para relembrar aqui, o KPS, então, vai ser o quê? A formação de iodeto cuproso, né? Seria Cu, tá aqui, ó. Na verdade, aqui, iodeto cuproso, KPS seria cobre 2 mais, né, mais iodeto, gerando iodeto Cu, iodeto cuproso. Esse é o KPS, está escrito aqui. Só que aqui no caso a gente colocou o íon complexo iodeto que dá na mesma, né? Tudo bem? Então, conclusão. Dividindo pelo quadrado, dividi 2 pelo quadrado de 3, só para facilitar. Então, peguei 2, dividi pelo quadrado de 3, tá? Que é essa equação que está aqui. Né? Vamos ter o seguinte. K vai ser iodeto sobre cobre, sobre iodeto, né? Triodeto, que é o iodo, né? Se dividir por cobre, dividido por iodeto aqui em potência, que está aqui essa equação, vai ser igual, então, essa equação de equilíbrio vai ser 2,5 vezes 10 a 11. Tá? Então, o que nós fizemos, pessoal? Então, só para relembrar aqui, o que nós fizemos? Né? Dividindo a equação 2, que é essa equação aqui, que é essa aqui, se eu dividir pelo o quadrado de 3, então, eu peguei então esse cara aqui e dividi pelo quadrado de 3, ou seja, cobre mais ao quadrado e o dedo, deixa eu ver. Tem que resultar esse valor aqui que eu quero, né? Ok? Esse valor aqui, eu tenho duas equações, esta e esta. Eu relacionado aqui para obter esta. Eu tenho que obter essa, que é o que interessa para a equação global do equilíbrio. Né? Então, o que ele fez? Eu peguei a equação, esse equilíbrio aqui, 2, dividindo 2 pelo quadrado de 3. Então, vamos reproduzir aqui. Cu mais vezes triodeto dividido. Esse aqui é a equação de equilíbrio, né? K de equilíbrio para essa combinação aqui, para essa equação aqui, tá? Então, vai dar cobre 2 mais ao quadrado vezes iodeto ao cubo, ok? Que tem a ver com isso aqui, né? Iodeto ao cobre mais ao quadrado vezes triodeto elevado a 1 dividido por, no primeiro membro, cobre 2 mais ao quadrado, ok? Vezes aqui embaixo, iodeto ao cubo, tá aqui. Quando eu pegar essa equação, dividir pela o KPS, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Dividir por isso aqui é isso aqui, ó. Estou dividindo 1 sobre cobre mais, só que aqui ele vou levar ao quadrado, né? Então vou colocar aqui é como tivesse feito a pensar em termos de né, o dobro dessa equação, que vai dar 2 cobre com 2 iodeto dando 2 iodeto cuproso. Se você multiplicou a equação por 2, a constante é elevado, né, ao quadrado. Se você multiplicar a constante por 3, a equação por 3, é elevado ao cubo. Né? É como se você somasse A mais A mais A, vai dar 3A, e a constante K1, K2, né, é a mesma constante, K1, 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 e dá K1 elevado ao cubo, que é K1 vezes K1 vezes K1, é K1 ao cubo. Então, multiplicou uma equação, um fator, é elevar a constante por aquele fator. Tá? Vocês já estudaram isso também. Então, voltando aqui. Vocês têm, então, multiplicar aqui, então, para cobre mais A ao quadrado vezes,
né? Peguei isso aqui, ó, estou levando ao quadrado, né? E a constante também é igual ao quadrado. Iodeto ao quadrado. Iodeto, não, o íon triodeto ao quadrado. Beleza? Então, esse cara aqui vai cortar com esse, né? Iodeto aqui, ele simplifica, só dá um iodeto. Peraí, aqui é o iodeto ao cubo vezes. Aqui tem, deixa eu ver se está certo. Iodeto mais. Peraí. Só que esse cobre aqui está ao quadrado, né? A gente tem que pensar isso melhor, ver se tem algum erro aqui, alguma passada. Eu creio que não, porque se eu copiei de um livro muito tempo atrás, cobre aqui 2 mais ao quadrado. Ele foi simplificado. Iodeto aqui da quinta potência. Esse iodeto aqui, ele ficou quinta potência. Deixa eu ver aqui. Esse negócio aqui não é iodeto. Desculpa, aqui não é. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. É iodeto, né? A equação. Tem um erro aqui, não é 3. Porque aqui, se você escrever isso aqui, ó, KPS ao quadrado é igual a cobre mais ao quadrado vezes iodeto ao quadrado. Então, ele está substituindo aqui ao quadrado, aqui iodeto ao quadrado. Tá certo? E iodeto ao quadrado vezes iodeto ao cubo vai dar iodeto à quinta potência, né? Tudo bem? A quinta potência. E aqui, então, fica iodeto dividido por cobre, né? Mais vezes quinta potência. Agora, eu só deixa eu entender por que aqui está cobre do mais, aqui tinha um quadrado e sumiu um quadrado aqui. Deixa eu pensar. Pode ser que aqui esteja ao quadrado aqui ainda, tá? A gente tem que ver, pode ser que tenha um erro aqui. Aqui não é para ter simplificado o cobre 2 mais. O que simplificou foi o cuprus. O cuprus foi simplificado, né? O cuprus sumiu, mas o cobre 2 mais, né? Ele se mantém aqui. Aqui deve ter um quadradozinho aqui. Depois eu vou corrigir. Conclusão, substituindo, então, em termos de constante, né? Então, essa relação aqui, que é a relação que eu quero, essa constante aqui, ela é obtida pela aquela primeira constante de equilíbrio envolvendo a oxidação, dividido pelo quadrado KPS, tá? Que dá 2,5 a 11, uma constante bastante favorável para a direita. Pessoal, na mesma forma que eu fiz o exercício anterior, agora você vai substituir tempo de concentração, né? A constante de equilíbrio daquela reação é muito alta. Se, então, é alta, você considera que você formou praticamente 100% de triodeto, né? Então, você tem aqui, ó, formação de 100% de triodeto, cuja relação, né, em relação a cobre, ele é metade da concentração de cobre inicial, né? O triodeto é metade da concentração de cobre inicial. Se você tinha 2 vezes 10 menos 2 molar de cobre inicial, você vai gerar, então, metade disso, que é 10 menos 2 molar de triodeto. E assim é sucessivamente. Iodeto, a relação é 5 meios. E assim vamos lá. Fazendo a relação, e triodeto é metade, né, da concentração inicial, né, triodeto lá, que nós já falamos, deu 10 menos 2 molar. Iodeto, ó, iodeto que resta, o iodeto que resta, seria o que você tem menos o formado, né, que é isso aqui. O que você tinha de iodeto se faz o molar de iodeto, não é isso? Então, você tinha 1 menos, né, 5 meios daquele inicial, né, que você tinha aqui, ó, que é 2 vezes 10, 2 vezes 10 menos 2, condição inicial do cobre. Tá? Então, essa é a relação. A quantidade de iodeto que sobra, porque está em excesso, né? Lembrar que o iodeto está em excesso em relação ao cobre. Você tem 2 vezes 10 menos 2 de cobre, e você tem um excesso de iodeto, né? Um molar é bem maior do que 2 vezes 10 menos 2, mesmo respeitando a estequiometria. Então, o que sobra de iodeto? Tá? O que sobra de iodeto? Lembrar que iodeto é 5 meios de cobre, né? Ele é 2 vezes e meio maior que cobre, estequiometricamente. Então, iodeto, ela é 5 meios, né, do cobre, vai para lá. Como você tinha inicialmente 1, então o que sobra é 1 menos 5 meios da concentração de cobre, para estabelecer a estequiometria, o que dá aproximadamente 1 molar. Então, praticamente, houve a conversão, né,
iodeto em 100% de triodeto, praticamente. Né? E, nesse caso, o teor de iodeto que você tem, né, não há muita variação, já que nessa conversão, você tem aqui uma quantidade pequena que você subtraiu de 1. Então, praticamente ficou molar. Substituindo, pessoal, né? Então, a única espécie que você ainda não conhece é o quê? É o cobre 2+, o que resta. Você tem um excesso de iodeto, né? Já é conhecido, está aqui. Você tem o teor baseado nessa reação da totalidade, né, de cobre, praticamente a reação tem uma constante muito alta, você tem 100% do íon triodeto gerado, que está aqui, ó, deu 10 menos 2. Então, você tinha 100% disso, veio 100% disso, né, como meio a relação estequiométrica, deu 10 menos 2. Tá? E quanto que sobra da merreca, ou a merrequinha de cobre 2+, já que esse deslocamento foi praticamente 100% para a direita. Então, você vai calcular isso pela equação de equilíbrio, né? Então, pega aqui K ao quadrado, aqui, a única espécie que não conhecida, né? Substituindo tudo aqui, vai ser, então, o cobre ao quadrado, já para outro membro, né? E divide aqui pela a constante, você vai ter, então, que cobre 2+, vai ser esse valor aqui. Muito baixo, tá bom? Beleza? Então, o que eu fiz foi pegar, eu conheço, então, essa constante aqui final, né? Essa aqui, ó, essa constante aqui, está relacionada com esse equilíbrio aqui. Essa constante é essa aqui, né? Essa é a constante dessa relação, né? Esse cara aqui, né? É 10 a menos 2 molar. O iodeto que sobra é praticamente 1 molar e cobre 2+, é valor. Então, jogando para outro membro e dividindo pela constante de equilíbrio, que é 2,10 a 11, né? Iodeto, que é 1 a quinta potência, e o triodeto, 10 menos 2, cobre deu 2,2 vezes 10 menos 7 molar. É um valor bem pequeno, tá bom? Então, assim, você consegue fazer vários tipos de cálculo, né, de equilíbrio. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longa essa aula assíncrona, tá? Vocês, e na aula assíncrona, eu vou pedir, né, eu vou estudar um pouquinho sobre definição de PE, que é muito utilizado em geoquímica, em química quântica. Isso aqui é a parte gráfica, né, de equilíbrio de oxidação. Nós vamos estudar isso em aula síncrona, tá bom? Gravada. Isso aqui é muito legal, pessoal. Eu fiz mestrado, doutorado na área de geoquímica, de urânio, tório, terras raras, né? Trabalhei muito com água de profundidade e programas de especiação química, né? Para fazer previsões de fases coloidais, né? De vários metais, principalmente fase de urânio e tório, né? Dentro da problemática de regiões nucleares. E lá, nesses livros que eu tenho vários livros de geoquímica, né? Vários livros, né? Que na época do meu mestrado, doutorado, e lá é muito comum, né? Esse tipo de diagrama, né, de potencial versus pH, tá bom? Mostrando as espécies oxidadas e reduzidas, né? A exemplo da própria redução, oxidação da água, mostrando a fase de estabilidade da água, né, o conceito de sobrevoltagem. A partir disso aqui você vai prever, né, se uma espécie é estável ou não na água. Isso é muito, mas muito importante, principalmente química quântica, tá bom? E na parte de solos, você tem vários diagramas, por exemplo, qual é o PE, que é menos do logaritmo do elétron, que tem a ver com potencial redox, a gente vai definir isso na aula assíncrona, né? Qual é a relação do potencial redox do sistema aquoso em relação ao pH para as fases de ferro? Tem várias fases, hidróxido de ferro, hidróxido, né, com 2 hidroxilas, com 3 hidroxilas, né? São os hidróxidos complexos, né, de ferro, o ferro 2+, o ferro 3+, sofrendo oxidação, e outras fases, tá bom? Então, isso é de suma importância. Depois a gente vai falar sobre exercício. Então, eu termino a aula aqui, espero que vocês estudem, né? Por favor, leiam essa aula para a aula de quinta-feira. Vocês vão ter tempo, cara. Vocês têm domingo, são 6 dias praticamente, tá bom? Então, vocês terão tempo, 1h30 para ler essa aula. Não vem chegar na aula e falar assim, não deu tempo, tá? Eu estou aqui postando nesse sábado, né? Então, tem domingo, segunda, terça, quarta e até amanhã de quinta. Então, 4 dias e meio para vocês estudarem, né, esse assunto, tá bom? E aí a gente complementa, então, na aula síncrona, ok? Continue estudando, né, para serem cada vez melhores. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.